Olá de novo. Bom, não podemos continuar sem um café, né? Aqui tem amor, Wi-Fi, café, séries, não pode faltar. Bom, em falar em séries, eu espero que você esteja animado, tanto quanto eu, para acompanhar essas séries de projetos de banco de dados. Na semana passada, nós estávamos falando sobre a diferença de banco de dados, o que são sistemas de gerenciamento de banco de dados, e que existe um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, e a gente falou das características da tabela, né, que são as estruturas que recebem os dados cadastrados, são as estruturas do modelo relacional, né, como elas são vistas, né, que são mais ou menos dessa forma, né, quando a gente cria o banco de dados e faz aí os registros, né, que são essas informações que tem aqui, né, são as linhas, e as informações que tem aqui são as instâncias. Bom, se você estiver curioso, assista o primeiro vídeo para você entender mais do que a gente estava falando. E aqui a gente continua começando com o tema de chave primária, também chamada de PK, né? A chave primária dentro de uma tabela, né? A gente cria lá a nossa tabela, né? A gente cria lá nosso banco de dados, nossa tabela, né? Vamos dizer que essa aqui é uma tabela de clientes, né? Vamos chamar ela de tabela de cliente, em que a gente tem atributos como CPF, nome e idade, né? São o que a gente decidiu guardar, né, do mundo real aqui no nosso software. Essa PK, né, essa chave primária, ela precisa ser única, né? Ela não pode possuir valores duplicados, né? Como tá, a gente pode ver aqui, vou pegar meu laserzinho, uma chave primária, ela não pode ter valores duplicados, né? Ela não pode ter valores vazios ou nulos, jamais. Uma tabela só pode possuir uma chave primária, tá? E a gente vai ver que a tabela realmente precisa possuir uma chave primária, mas ela pode ser composta por mais de um atributo. Mas isso não quer dizer que ela vai ter duas chaves primárias, ela só vai ser um conjunto de uma única chave primária, né? Então, o que aqui nessa tabela, por exemplo, atende os requisitos de uma chave primária, né? A gente sabe que, por exemplo, nome não pode ser uma chave primária, porque se não pode haver repetição, a gente sabe que existem pessoas que têm o mesmo nome, né? Existem várias Carlas, vários Jorges, e a gente sabe até que tem homônimos por aí, com um nome completamente inteiro igual um ao outro, né? Então a gente não pode usar, nome não pode ser uma coluna que vai ser integrada com uma chave primária na sua tabela, né? Dessas três colunas que a gente tem aqui, o CPF é um candidato a ser uma chave primária. A gente pode representar uma PK com essa linhazinha aqui embaixo. Se você ver essa linhazinha aqui embaixo, ela representa a PK dessa tabela, né? Então, quando a gente coloca, por exemplo, nessa tabela, né, do nosso exemplo, um CPF como a primary key, a chave primária, a gente vai garantir, né, a unicidade desses registros, né? Vai garantir que tenha apenas uma única chave primária com esse único CPF, né? Não vai ter outro CPF igual, até porque se você tentar incluir um outro CPF igual, o sistema gerencial de banco de dados relacional não vai permitir que essa duplicidade aconteça, né? Essa duplicidade não pode acontecer. Tá aí uma grande vantagem de você não usar Excel, né? Porque senão você teria que ser a pessoa que ia ter que ficar indo lá linha por linha e ver se algum dos seus funcionários, alguma das pessoas que usa planilha de Excel, até mesmo você mesmo, colocou em duplicidade alguma coisa, né? Aqui no sistema gerencial de banco de dados, você não precisa, ele já não vai permitir essa duplicidade, né? Aí a gente tá vendo as vantagens. E agora a gente, assim, sabendo que a primary key não pode ter valores duplicados, não pode ser vazia, né? Não pode ser nula. Uma tabela deve possuir apenas uma chave primária. E a gente vai ver também agora que essa chave primária ela pode ser composta por mais de um atributo, né? Lembra que atributos são essas colunas, né? Se você pega um atributo, nome é um atributo, idade é um atributo. Bom, então a gente tem aqui um exemplo de como que uma chave primária pode ser composta por mais de um atributo. No caso, um banco, né, uma agência bancária, né, um banco aí, um banco grande aí da vida, a gente sabe que eles têm agência e conta, né? Agência e conta para poder cadastrar em um cliente para abrir uma conta. Então, aqui eu classifiquei a agência e conta como chaves primárias, um conjunto de chaves primárias que vai ser composta, a chave primária, ela vai ser composta desses dois atributos, né? E aí, quando você tem uma chave primária composta de mais de um atributo, a gente chama essa chave primária composta de superchave, né? E vamos ver aqui, por exemplo, por que a gente teria que colocar agência e conta como um conjunto de chave primária. Porque, primeiro,
Se você parar para anotar, e vamos supor que a gente coloque somente a agência, né? Agência, vou botar um azinho aqui, né? Não vamos exigir muito da pessoa, né? Escrever aqui pro mouse. Então, a gente vai colocar agência, conta e nome. Vamos supor que essa agência aqui seja, que a gente tenha escolhido para ser nossa chave primária, única chave primária. Então, quando eu vou lá cadastrar aqui a Carla, né? Vai estar lá 10, olha o desafio, 1040, opa, tá saindo, hein? Conta 7740, ok, e a Carla lá, né? Vamos botar um C de Carla. E aí, beleza, até aqui tudo bem, uma chave primária, ela não tá repetida. Aí a gente vai colocar lá 1042, agência, começou a ficar mais difícil, hein? Deixa eu zerinho aqui. 7740 do Jorge. Então, Jzinho aqui. Até que tudo bem, a gente não tem dados repetidos para primary key, né, para chave primária que a gente escolheu. Mas quando a gente quer cadastrar a Denise, ela tem aí o mesmo número de agência que o Jorge. Isso quer dizer que não vai ser permitido esse cadastro, né? Não vai ser permitido pelo gerenciador de banco de dados que você inclua um número igual. Ou seja, a gente sabe que numa agência existem um monte de clientes, né? E essa agência não pode ter um cliente só. Nesse caso, se a gente permitisse que ficasse assim, não faria nenhum sentido para uma agência bancária, porque só o Jorge ia poder ser cadastrado, né? Então, aí como que a gente resolve isso, né? Colocando a conta como... ótima essa seta, né? Colocando a conta sendo também uma chave primária em conjunto com a agência, né? Porque aí, sim, a Denise já vai poder ser cadastrada na sua conta, na mesma agência 1042, com a agência 7897, porque agora a gente não tem, né? A gente não tem um conjunto de chave primárias iguais, né? Pelo contrário, a gente tem a agência 1042, mas a conta corrente do Jorge e da Denise são diferentes, ok? Então, a gente já sabe que uma chave primária, ela pode ter um atributo, ser composta apenas de um atributo, ou ela pode ser composta por mais de um atributo. E se ela for composta por mais de um atributo, ela vai ser chamada de superchave, tá bom? Bom, vamos avançar. A gente também tem as chaves estrangeiras dentro das tabelas, né? Elas também podem ser chamadas de chaves externas. Para que elas servem, né? Elas servem para criar um relacionamento. Então, toda vez que você tem uma chave estrangeira, você tem um relacionamento, né? Você tem uma chave primária e você tem uma chave estrangeira para que esse relacionamento possa acontecer. A coluna código, né, nesse nosso exemplo, é uma coluna cópia da chave primária de outra tabela, né? Então, qual é o relacionamento que a gente tem aqui, né? Primeiro, voltando aqui, a gente usa a chave estrangeira para criar um relacionamento. Essa chave pode aceitar valores nulos, ela aceita valores duplicados, né? Não é igual à chave primária, ela pode aceitar valores duplicados. Ela é uma cópia de uma chave primária ou de uma chave candidata, né? Que a gente já vai ver o que é. Então, aqui, nesse exemplo, a gente tem um relacionamento entre o colaborador, né, de uma empresa e os seus dependentes cadastrados. Então, a gente tem o código, né, um código inventado, que a gente fala que o código 1 pertence, né, tá no mesmo registro da Bárbara, o código 2 está no registro do Pedro, né, e aí, quando a gente tem a tabela de dependentes, a gente faz a cópia dessa chave primária, que nós definimos como chave primária esse código, copiamos essa chave primária para a tabela dependentes, para cá, né? Para cá da tabela dependente. E olha como é que uma chave estrangeira pode ter valores duplicados. Porque a Bárbara é o código 1, ela tem o Júlio como filho e ela tem o Matheus como esposo, né? Então, a gente vê que é possível repetir, porque faz sentido, né? Para você entender sobre a chave estrangeira, é só você lembrar da nossa vida comum, né? Para duas pessoas terem um relacionamento, seja de amizade, seja de amor, elas precisam ter algo em comum, né? Então, se eu tenho uma amizade com você, a gente tem amizade, se a gente é amigo, a gente tem amizade como algo em comum. É um relacionamento que a gente tem em comum entre nós, né? A gente tem um relacionamento de amizade, porque a gente se identifica através dessa amizade. É algo comum entre nós. Então, uma tabela é a mesma coisa, a gente tem que ter uma identificação, né? E essas tabelas se identificam justamente pelo que a gente decide que vai ser uma chave primária numa tabela, que vai ser cópia, vai ser um relacionamento, né? Vai se concretizar o relacionamento dessa
tabela principal com a tabela que vai receber a cópia da chave primária da tabela. No caso aqui, colaborador, a gente decidiu que o código é a chave primária, então a gente copiou essa chave primária para a tabela dependentes, né? E através de uma chave primária e uma chave estrangeira, essas tabelas possuem esse relacionamento. Como que se definiu isso? Ah, beleza, como que você definiu que a chave primária seria o código? Bom, as empresas e tudo mais, tudo isso é definido no que a gente já mencionou, na análise de requisitos, né? Quando existe aquela reunião, todas essas coisas são definidas. Então, foi definido, nesse caso, que ia ser criado um código para o colaborador e que esse código seria a chave primária desse exemplo que a gente está visualizando aqui, ok? Bom, e o que é a chave candidata que a gente mencionou, né? É uma chave que é justamente o nome que ela diz, ela é uma candidata, né, a ser uma chave primária, né? Antes de você definir uma chave primária de uma tabela, antes de ser definida uma chave primária de uma tabela, ela tem que ter sido uma chave candidata, né? A chave primária, a chave candidata, ela possui as mesmas características da chave primária. Então, se a gente escolhe a coluna código como chave primária, as colunas, por exemplo, voltando aqui, o exemplo novo que a gente está dando aqui, essa é uma tabela, né? Quais são as candidatas que a gente pode olhar como as características da chave primária, que não pode ter valor duplicado, não pode ser vazio, não pode ser nulo, né? Quais são essas características, né? Possui um valor único de atributo ou um conjunto de atributos, né? Enfim, a gente já tinha falado sobre isso, mas quais são as candidatas para a chave primária aqui? É o código, que não vai ser repetido, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. A matrícula, né? A matrícula normalmente de um colaborador não é repetida, né? Normalmente não, ela não pode ser repetida, né? E o CPF não é repetido. Então a gente tem 3 candidatos a virar a chave primária nesse caso. Nome não pode, né? Como a gente já tinha mencionado, nome a gente pode ter muitas pessoas com o mesmo nome, até homônimos, né, no mundo. Então, se a gente decide, né, que código, né, é a chave primária, isso quer dizer que a matrícula do CPF, né, código sendo uma chave primária, vamos colocar ele aqui como uma chave primária. A gente decidiu que código vai ser uma chave primária. Se a gente decide que código é uma chave primária, matrícula e CPF continuam sendo chaves candidatas, né? Tem alguns autores que ainda chamam matrícula e CPF, no caso, eles não foram escolhidos para ser chave primária, e tem alguns autores que as chaves candidatas que não foram escolhidas, né, para serem chave primária, e alguns autores chamam elas de alternadas ou alternativas. Mas isso também pouco importa, é só uma curiosidade. A gente também tem, né, o surrogate key, o SK, né? O que é o surrogate key? É um identificador único em uma tabela, vai prestando atenção. Não possui relação semântica com os demais atributos, não tem uma relação semântica, né? Tipo, CPF, nome, né? A gente sabe que CPF é de alguém, de um nome, sobrenome e tudo mais, né? A surrogate key, ela não possui essa relação semântica com os demais atributos. Geralmente é um valor inteiro e sequencial, tá pescando aí, e tem o propósito de ser a chave primária da relação. Então a gente tá aqui dando exemplos o tempo todo, né, nessa aula, sobre código. Esse código é uma surrogate key que a gente definiu como chave primária nas nossas tabelas anteriores, né? Então, uma chave primária a gente já pode perceber que ela é uma chave natural, ela pode ser, né, uma chave natural ou uma chave artificial. Uma chave natural é o que tem relacionamento direto com a entidade, como, por exemplo, o CPF, a matrícula do colaborador, tudo tem relacionamento direto com a entidade, né? Agora, uma surrogate key, ela é um código artificial, é um código que o projetista do banco de dados resolve criar, muitas vezes, que substituto, né, para ser uma chave primária. Ele substitui, tem uma característica de substituir as chaves naturais, né, para ser uma chave primária. Alguns projetistas escolhem esse código para isso, para ser a chave primária, porque, por exemplo, dando um exemplo aqui, o CPF, por exemplo, o CPF vem do governo. Vai que um dia o governo queira, sei lá, dizer que o CPF agora tem 12 dígitos, adicionar dígitos ou fazer alguma modificação, o seu sistema vai ficar obsoleto, né? Você vai precisar mudar tudo. Agora, quando você cria uma chave artificial, né, uma chave assim como um código 1, 2, 3 e assim lá vai sequencialmente, você não tende a não correr esse risco, né, de nenhuma mudança, o que traz muita estabilidade para o sistema, tá? Então, sobre isso. A surrogate key, espero que vocês tenham entendido. E a gente vai falar agora rapidamente sobre a integridade referencial, né, esse nome aí
de integridade referencial. Bom, se a gente tem uma chave estrangeira na nossa tabela, a gente tem integridade referencial, né? A integridade referencial, ela é um conjunto de regras que vai garantir que os relacionamentos entre tabelas permaneçam consistentes, né? Que é o que a gente mais busca num projeto, a consistência, né? Impedindo, né, que existam dados órfãos. Se uma tabela, como eu já mencionei, se uma tabela possui uma chave estrangeira, uma foreign key, FK, referenciando uma chave primária, PK, que a gente sabe que a foreign key ela existe porque a gente tem uma chave primária, né, e porque a gente tem um relacionamento, essas regras de integridade referencial, elas são previamente definidas, né? Por exemplo, vamos aqui, no nosso exemplo que a gente fez. Elas são previamente definidas, né, de novo, na análise de requisitos, só para ressaltar, na análise de requisitos, tudo isso vai ser definido. Então, a gente está vendo mais alguma coisa, algum assunto, algum tema que se discute numa análise de requisitos. Então, a gente aqui tem a planilha colaborador e dependente novamente, né? Então, o que a gente faz se um registro for excluído? Se a gente excluir a Bárbara, por exemplo, se a gente for excluir a colaboradora Bárbara, o que é que vai acontecer, né? Como que vai ser tratado os dados dos dependentes da Bárbara, né? Isso é uma coisa que a gente discute na análise de requisitos, né? Como que vai ser abordado? Então, a gente imagina um banco de dados, né? De uma empresa, onde tem essas duas tabelas, colaborador e dependente, né? O campo código da tabela dependente é uma chave estrangeira, como a gente já sabe, referenciando o código da tabela de colaboradores. Agora, como a gente já tinha mencionado, vamos retornar ao raciocínio, a gente quer excluir a Bárbara como colaborador, né? Só que a Bárbara, ela tem registro de dependentes. Como que a gente vai tratar esses dados? Para quê? Para evitar a inconsistência, né? O que vai acontecer com esses dados quando a Bárbara for excluída? Pensando nesse cenário de exclusão, por exemplo, né, porque poderíamos imaginar outros cenários, para a gente manter a integridade referencial, a gente decide, por exemplo, o bloqueio, né? Vamos decidir que a gente vai bloquear a exclusão do registro principal se houver registros de dependentes, né? Então, a gente implementa uma regra de restrição. Olha, você não vai excluir a colaboradora Bárbara se ela tiver dependente, né? Então, se a gente tentar excluir a Bárbara nessa regra que a gente previamente estabeleceu, se a gente tentar excluir a Bárbara da tabela de colaboradores, mas ao registro, né, de dependente vinculado a ela no sistema, o banco vai impedir essa ação até que esse vínculo, né, seja removido. Bom, a gente também pode pensar em uma segunda regra, uma segunda opção, na verdade, de se a gente excluir a Bárbara, a gente pode, se a gente decide que ao excluir a Bárbara, automaticamente todos os registros de dependentes serão excluídos, né? Tipo um efeito cascata mesmo. Então, se a gente exclui a Bárbara da tabela de colaboradores, todos os registros de dependentes dela também serão removidos ao mesmo tempo. Ok, isso é uma regra e isso pode acontecer. Tudo vai depender do que vai ser conversado na análise de requisitos e tudo vai depender do interesse do negócio da empresa, da organização que você está projetando esse banco de dados, né? Bom, espero que vocês tenham entendido o que é análise, o que é integridade referencial. E aí, na terceira aula, a gente começa aí a falar sobre modelo conceitual. A princípio, a gente encerra aí as primeiras características aí que a gente precisava passar para poder começar a entender o modelo conceitual. A gente já falou bastante sobre análise de requisitos, esse levantamento de requisitos. Acredito que já tenha entendido bastante bem como que funciona, né? Depende dessa reunião, depende das partes interessadas, do interesse do negócio, para que tudo isso seja muito bem elaborado. Então, até a próxima aula.